nosso convidado de hoje, do programa Palavra Ética, é o cientista político Otávio Dulci. Otávio Dulci hoje exerce a profissão como professor da PUC em Relações Internacionais. Otávio, prazer de ter você aqui, muito obrigado de você ter atendido o nosso convite, né, mais uma vez. O prazer é meu. Eu várias vezes já estive com vocês aqui, sempre é muito bom voltar, né? Pois é. Um trabalho tão importante que vocês fazem aqui. Isso. E o nosso trabalho hoje vai ser um pouco difícil, porque nós estamos aí numa virada, né? Ainda não deu tempo das coisas se consolidarem. E a minha proposta com essa entrevista é da gente conversar um pouco, um pouquinho antes da eleição da Dilma, o fato em si e esse pouquinho de pós que já aconteceu e que está aí, né? Então, eu começaria te perguntando isso. Você podia fazer para nós um panorama geral da eleição da Dilma? O que você notou de importante, os pontos, né, mais importantes, tanto do lado positivo como negativo? Bom, a eleição presidencial, né, de 2014, ela foi muito comentada porque ela foi uma eleição bem árdua, bem disputada, né? O resultado bastante apertado no segundo turno, e o que muitos comentaristas e analistas destacaram é que ela mostrou uma certa divisão do país, uma divisão regional, né? Que um pouco é exagero, porque evidentemente que, quer dizer, onde a presidente Dilma perdeu e o senador Aécio ganhou e vice-versa, eles tiveram votações grandes nos lugares onde eles perderam também. Então, não significa uma adesão assim de regiões inteiras, não. Foram maiorias, né, eleitorais conseguidas. Agora, o que é interessante, que realmente a gente pode concordar com a análise, é que o Brasil é um país muito desigual, socialmente, regionalmente, economicamente, e a votação dos candidatos esse ano refletiu muito essa desigualdade. Só que nas eleições anteriores isso já estava acontecendo, Caiafa. Eu queria falar isso para o telespectador também pensar. É que o que aconteceu esse ano, em termos de diferenças regionais, é semelhante às eleições anteriores, principalmente a eleição anterior, de 2010. Mas essa tendência já vinha de antes, 2002, 2006, né? A divisão é mais ou menos assim. O sul do Brasil e o centro-oeste têm votado sistematicamente no PSDB. O nordeste e o norte, sistematicamente no PT. No sudeste, portanto, é que se define um pouco a coisa, né? Agora, a própria região sudeste, a nossa região onde nós residimos, ela tem uma diferença interna, né, que ficou mais clara agora. São Paulo, pelo lado do PSDB, e o Rio de Janeiro e Minas Gerais, pelo lado do PT. Essa tendência também é anterior. É interessante, né? É interessante. Inclusive, Minas Gerais, que é tido como um estado conservador, né? A candidatura do Pimentel foi mais ou menos tranquila, né? Quer dizer, o tempo todo, uma boa vitória. O tempo todo a gente tinha a sensação de que estava indo bem, né? E a Dilma foi uma eleição apertada. Até porque o candidato adversário era o senador Aécio, que é o principal político de Minas Gerais. Exato. Quer dizer, isso foi uma situação muito curiosa. E a Dilma ganha aqui em Belo Horizonte, nos dois turnos. Em Minas. Né? Não, em Belo Horizonte, não. Não, desculpa, foi em Minas que ela ganhou. Em Minas, em geral, mas nos dois turnos. Isso é que é significativo. Pois é. Quer dizer, foi
repetição do eleitorado mineiro em duas situações no mês de outubro a favor da candidatura dela. Aí nós chegamos num segundo ponto que eu gostaria de destacar. Essa diferenciação, então, não é tanto de regiões, e sim, talvez, de classes sociais. É uma divisão, digamos, socioeconômica, né? Da classe média para cima, o PSDB tem uma maioria nítida. Da classe média para baixo, o PT tem uma maioria nítida. E aí, em todos os estados, de alguma forma, né? Os estados onde o PSDB teve um resultado muito bom, e já há anos, são estados com uma classe média grande, né? Ou então estados de empreendimentos rurais importantes, como Goiás, Mato Grosso, mas que também há uma classe média, digamos, rural, ou ligada à produção rural, ao comércio, tratores, essas coisas assim. São estados que vão bem economicamente, são ricos atualmente, né? Tem muita produção e tal. Então, essa diferenciação está ficando muito interessante, porque ela se refletiu também nas ideias dos dois lados. Quais eram as propostas para o país? Eram diferentes, né? Ficou claro isso. A diferenciação entre esses... Porque o PT e o PSDB estão disputando a presidência já há muitos anos. Desde 1994. Ou seja, são 5 eleições, né? Então, inicialmente, eles não eram partidos tão diferentes assim. Todos vieram da luta contra a ditadura, né? Da conquista da democracia, preocupações semelhantes nessa área, até em alguns aspectos da área social, né? A origem desses partidos não é muito diferente, mas com o tempo e à medida que o Brasil, inclusive, foi mudando economicamente, socialmente, os dois partidos começaram a representar Brasis diferentes, de alguma forma, né? Inclusive, o governo do Fernando Henrique, na década de 90, com todas as privatizações e tal, não provocou muito essa diferença? Sim, essa diferenciação? Provocou, sim. Ideológica, né? É verdade, porque é claro que aquela estratégia do presidente Fernando Henrique estava dentro de um contexto internacional de globalização, neoliberal e tal. Mas foi uma guinada do PSDB para uma linha neoliberal. Porque inicialmente o PSDB era um partido democrático com preocupações social-democráticas. É verdade. No tempo do Montoro, do Covas, né? Esses políticos eram muito ligados à luta pela democracia, né? Com preocupações sociais importantes e tal. Aos poucos, o PSDB caminhou para uma linha mais de mercado, um capitalismo de mercado, uma coisa assim. E o PT ficou muito na trincheira de uma economia nacionalista, né, também com preocupações sociais fortes, mas a diferença entre eles acho que é muito na área econômica. Na área social, menos. É claro que o PT tem muita ênfase no social. Mas a diferença maior dos dois partidos hoje, me parece que é na questão da economia. O PT defendendo muito uma linha nacionalista, né? Recorda alguma coisa do Getúlio Vargas, do Brizola, anteriores e tudo. E o PSDB caminhou cada vez mais para uma linha, digamos, ortodoxa, né? De mercado mesmo, de um capitalismo puro, né? Típico assim. Eu não sei se eu estou errada quando eu penso que o PT, não podendo criar outro regime econômico, mas ele caminha para um capitalismo que tem na frente dele o ser humano, né, como tal. Quer dizer, que tem que ter casa, tem que ter a produção, tem que ter as coisas dele. Enquanto que o PSDB, talvez empurrado por todas essas coisas que você colocou também, tenha entrado mais na questão do capitalismo de mercado mesmo. Foi. Isso veio um pouco do próprio contexto internacional da década de 90, mas o partido realmente abraçou esse projeto, claramente, as gerações mais novas do partido, inclusive, né?
o PSDB. E como uma proposta de solucionar as questões brasileiras, eu acho muito parecido com a linha do presidente Juscelino Kubitschek, que é mais ou menos o seguinte: vamos desenvolver a economia que a questão social vai sendo resolvida junto. Essa é a linha Juscelino, que o PSDB acho que crê também como importante. O social é uma consequência do econômico. Sim. No caso do PT, a gente percebeu, principalmente a partir da crise de 2008, a política social passou a ser um modo de resolver o problema da economia. Pela questão das casas, Minha Casa Minha Vida, até a Bolsa Família. Por causa do emprego, né? A questão do emprego é prioridade. Por exemplo, a Bolsa Família, que é um trabalho de combate à pobreza, virou um instrumento de manutenção do emprego no interior. Porque aquelas senhoras que recebem a Bolsa fazem compras nas mercearias, né? Tem muitos municípios pequenos que a Bolsa tem sido fundamental para manter o movimento lá, né? Nas lojas e tudo. Interessante essa questão, né? E nesse ponto, o resultado tem sido favorável, porque o Brasil, desde que eu me lembre de pequeno, nunca teve uma situação de emprego tão boa, né? A economia está mais ou menos travada, claro. Mas nós estamos numa situação muito interessante no Brasil, de quase pleno emprego. Ou seja, todo mundo está com sua rendinha. Os que não têm renda do emprego são idosos, doentes e tal. A nossa Previdência, ela hoje cobre tudo. Claro. Praticamente é uma coisa universal, né? Então, nesse ponto, eu acho que é importante nós frisarmos que o Brasil andou bastante na área social. E uma outra coisa também, eu estava vendo até hoje, a repórter dizendo que até o final do ano, que nós não vamos atingir a meta da inflação. Eu falei assim, gente, mas nós não estamos, a inflação não anda atrapalhando tanto, né? Então, tem hora que a gente tem umas informações que não batem. A própria oposição instalada na mídia, né, começa a dar esses dados favoráveis ao governo Dilma, que não precisava estar atravessando tantos apertos aí, né? Na área econômica, o Brasil está com problemas que todo mundo conhece, né? Principalmente relacionados com uma dificuldade de acelerar o crescimento, mas a nossa situação está longe de dificuldades que nós mais velhos conhecemos no passado. Claro. Inflação galopante, crescimento mínimo na década de 80, né? A chamada década perdida. Exatamente. Que o país estava sem fazer obra nenhuma, estava sendo muito sucateado, com uma inflação muito grande. Se a gente lembrar um pouco desse passado, nós podemos valorizar o que nós fomos conseguindo, claro, né? O país inteiro, a partir da Constituição de 88, né? O mérito é de todo mundo, né? Na verdade. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que é muito valorizada os erros do PT, as coisas que o PT, né? Qualquer coisinha que saia do PT, oba, temos notícia. Outro dia tinha quem que era, hein? Uma cunhada do representante, uma pessoa do PT que estava na Petrobras. E aí descobriram que na década, em 2010, essa pessoa, cunhada eu me esqueci o nome dele agora, mas a gente lembra, tinha recebido um dinheiro da Petrobras em proveito próprio, inclusive. Então, todos os jornais, em todos os intervalos, né, essa notícia é dada. E pelo que a gente conhece, será que os outros... Nem sei se ela é do PT, nem sei quem é ela, mas será que os outros partidos não têm alguma responsabilidade nessa história da Petrobras? Eu vou pedir para que você comece a me responder essa pergunta no comecinho do segundo bloco. Tá muito bem. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos em seguida com essa ótima conversa com o professor Otávio Dulce.
e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Nós hoje estamos conversando com Otávio Dulci, que é cientista político, e hoje ele exerce a profissão de professor na PUC, na área de Relações Internacionais. No primeiro bloco, o Otávio começou a fazer uma avaliação do panorama geral depois em torno da eleição presidencial. E agora nós estávamos começando a discutir um pouco a situação do chamado aí escândalo da Petrobras, enfim, do que está acontecendo na Petrobras atualmente. E eu perguntei a ele se o PT não está outra vez, bom, aí eu estou exprimindo a minha opinião, né? Como foi no Mensalão, foi muito crucificado, a intenção que a gente sentia no Mensalão é como se precisasse atingir o próprio PT, né? Então, eu quero saber se essa cena vai se repetir outra vez. Como é que você está analisando esse período até agora? Bom, há alguma semelhança em termos, digamos, dos objetivos das acusações, né? Aqui nós temos que distinguir o seguinte: uma coisa é a apuração de problemas graves que a Polícia Federal e o Ministério Público estão fazendo, né? Então significa que as instituições do país estão cumprindo seu dever. A Petrobras é uma empresa muito importante, a maior do país, é um patrimônio do povo brasileiro, dessa luta por um desenvolvimento nacional, né? Ainda mais agora que ela foi muito bem sucedida na pesquisa de petróleo no mar, pré-sal. Quer dizer, nós estamos, justamente quando a Petrobras caminhava para um grande momento da sua vida, acontece esse revés. Agora, evidente, a questão de investigação merece todo o apoio do governo, acho que do povo, de nós todos, né? Agora, há uma luta política clara em torno disso, que é uma outra questão, né? Que às vezes até contamina a investigação quando saem algumas notícias aqui, ali. Durante a eleição começaram a sair coisas que tinham a nítida finalidade de mexer com o processo, né? Comover a opinião pública, notícias assim um pouco que não eram muito completas, não eram claras, né? Selecionadas, praticamente, né? Então isso é um outro problema. De fato, nesse caso, parece muito com aquele outro problema que foi o chamado mensalão. Nisso é que é importante nós considerarmos o seguinte, que provavelmente na investigação da Petrobras é provável que se localizem problemas semelhantes há muito tempo. Eu acredito que desde o regime militar, tanto quanto a gente pode lembrar, de corrupção, né? Nesse estilo que se diz hoje, cartéis de empreiteiras ou problemas, né, digamos, dificuldades nesse sentido, problemas até criminais e tudo. Então, nesse caso, independente de acusar tal ou tal partido, acho que o ponto que nós poderemos analisar isso é que é uma questão sistêmica, geral, né?
e que, portanto, tem que ser analisada dessa forma. Quer dizer, nós estamos no Brasil diante da necessidade de pensar o problema da corrupção de uma forma mais ampla, né? Que não é, digamos, um pecado de tal ou tal partido, de tal ou tal pessoa. O sistema brasileiro favorece determinadas condutas como essas, porque elas não são só na Petrobras, né? Claro. E, portanto, isso tem que ser enfrentado de uma forma mais geral, né? Através de uma série de medidas, acho que até de natureza legislativa, né? Otávio, eu queria colocar um quadro para você. Por exemplo, a eleição do executivo, da presidente, vamos dizer, de um partido progressista, né? Um legislativo muito conservador, mais conservador do que o que a gente vinha enfrentando muito. E o que eu acho mais duro de enfrentar é o judiciário comprometido. Claro que eu não estou generalizando aqui em nenhuma situação, né? Um judiciário que eu acho que não tem respondido realmente às questões nesse país. Então, para você acreditar num processo isento, esse quadro aí não ajuda muito, né? A própria presidente está tendo que escolher os ministros, que são excelentes pessoas, profissionais e tal, mas que certamente não seriam os que ela escolheria se ela tivesse uma margem mais ampla de comportamento, autonomia, né? de atuação. Então, com esse quadro todo, se você concorda com ele ou não, né? Como é que fica a situação do Brasil? Bom, então, nesse caso, você está se referindo ao campo da política e das instituições, digamos assim. Isso que você colocou agora. Essa luta política que entra no meio de tudo, né, que entrou aí no caso da Petrobras, e transforma um quadro que é geral, que é sistêmico, numa luta para tentar derrotar o PT outra vez, né? E eu acho que o PT não joga com as mesmas armas. E aí, como é que vai ficar essa história? Porque a preocupação aí, eu estou compreendendo o seu ponto, é que o processo político sofra interrupções ou perturbações completamente indesejáveis. As eleições apontam para um resultado, foi apertado, mas foi democrático, e aí começa a haver uma movimentação contrária a essa decisão popular. Isso também lembra muito o regime anterior, a democracia anterior. A eleição do presidente Getúlio Vargas em 1950 foi muito assim também. A oposição, e com alianças militares na época, que eu acho que é o que hoje não tem de tão preocupante, se mexia muito para evitar a qualquer custo a posse do presidente eleito, com alegações parecidas, né? E nesse caso, eu confesso que eu fiquei bastante preocupado de ver uma mobilização de certos setores até na rua, evocando o regime militar como solução para os problemas da democracia. Nós custamos a montar uma democracia no Brasil que vai bem, tem problemas, mas ela vai bem, ela tem produzido frutos para o povo, principalmente para o povo pobre do Brasil, e pessoas estão acenando com uma ditadura, né? Quer dizer, isso não é aceitável de maneira alguma, e é preciso, aqui um ponto que eu acho que nós precisamos dizer, que os democratas do país em geral estejam atentos e se mobilizem, né? Ou tomem posição francamente, né? Contra esse tipo de coisa, porque em 2014 o PT ganhou a eleição, o PT em aliança com outros partidos ganhou a presidência, daqui a 4 anos pode ser a atual oposição, e ela não... Será que ela enfrentaria também esse tipo de reação? Quer dizer, né?
a não aceitação dos votos, Pois é. né? Sendo que a oposição ganhou vários governos estaduais importantes, como São Paulo. Pois é. Quer dizer, isso tudo está em jogo. Nesse O momento. principal argumento deles, como eles não podiam dizer, não, nós queremos derrotar, queremos destruir partido tal, eles diziam, não, está há muito tempo no governo, tem que haver a mudança. Em momento nenhum eles disseram isso a respeito do governo de São Paulo. Porque lá tem 20 anos que o 20 PSDB anos está no que o governo. PSDB está E lá. ninguém está reclamando disso. E, claro, como isso que você colocou, né, uma situação sistêmica, nem foi dada assim, uma importância política clara, né, a tudo que aconteceu em São Paulo. Aquele problema envolvendo os trens. A né? questão da água, a questão que é da uma água, administração no último ano. muito mal feita do problema. É. E o governador Alckmin ganhou, foi Ganhou reeleito. bem. Ninguém né? está questionando a vitória dele. Ninguém viu os outros partidos, o que é a situação nacional, mas seria oposição lá em São Paulo, a tentar, não, tem que mudar pela mudança. Não, né? Esse argumento me parece... quer dizer, a democracia envolve mudança, mas não é obrigado, a lei permite reeleições. Tanto é que em São Paulo mesmo o partido está... O atual governador já foi governador antes. Quer dizer, ele já está lá há uns 10, 12 anos, somando os dois períodos. E é da regra, quer dizer, todo mundo respeitou, a oposição não reclamou, não. Na presidência da República tem que ser a mesma coisa, ué. Pois é. Deixa eu te contar, esse tempo voa, né? Eu estou recebendo um sinalzinho ali, nós já debatemos aqui meia hora. É mesmo? Vou ser obrigada a interromper. Isso prova que você tem que vir aqui mais vezes, né? E nós vamos... vou te convidar para você nos ajudar a acompanhar esse processo. Eu virei com muito prazer. Nós vamos ter agora, nós estamos no início de dezembro, tem férias e tal, mas em março eu vou te chamar para você vir aqui para falar dos 100 dias do governo Dilma. Vamos ver o que aconteceu. Aí nós teremos uma melhor ideia do que veio acontecendo. Né? Pois é. Muito Hoje eu vou agradecer muito a tua boa vontade de ter vindo no outro dia, ter voltado hoje, porque nós tivemos um problema aqui técnico aquele dia, né? Agradecer muito sua boa vontade e queria agradecer também a todas as pessoas que nos acompanham nesse trabalho, né? E até semana que vem, se Deus quiser.